Muito bem-vindos novamente ao canal Ordem Sinárquica Brasil. O tema de hoje é o desdobramento interno, o contato direto com a essência. Tudo que existe tem no pano de fundo de si um essencial, aquilo que deu origem a tudo que existe, a tudo que é visto. Quando falamos ver, falamos de viver, experienciar. Existência. Existência é a insistência da essência em aparecer, pois ela é. Onde ela está, ela não existe. Ela apenas vive, palpita, dá sustentação para tudo que existe. Só que procuramos essa essência com os órgãos dos sentidos e não a encontramos. Nem podemos, porque os sentidos perdem o sentido quando na relatividade querem encontrar algo absoluto. Algo absoluto é um só, é essencial. Algo relativo é uma gama de possibilidades. O que temos de relativo em nós? Corpo e alma. O corpo está fadado a uma expressão político-social. É onde a gente interage com fora de nós. Num abraço, numa palavra, num ato, com o trabalho, com o afeto, com o carinho, que são expressões ainda bem distantes e filtradas do amor real, o incondicional. Mas o amor incondicional, aonde ele mora? No templo do coração. A única religião real é a religião do coração, que é o canal que linka o amor humano com o amor universal. Sendo o corpo uma expressão política social, em que você, sendo uma startup, uma filial da divindade, desdobrada em muitas camadas, espírito, corpo e alma, a tríade em si, temos o caminho do meio, que é a alma, aquilo que se ilumina. O corpo não há como se iluminar, há como experienciar, gesticular e agir. A alma é aquela que pega o resultado. Horas o pensamento e a emoção vêm da alma e influencia o corpo. Horas o corpo, com suas ações, criam novas impressões que são jogadas para a alma. Tanto pode a alma prejudicar o corpo, como o corpo prejudicar a alma, ou como também pode um favorecer o outro. E o que é o neutro entre esses dois? Uma terceira coisa, o terceiro fator, que é a consciência, essência ou espírito. Espírito vem de expir ito. Ex, fora, pir, fogo, e ito, que é pequeno. Então, quer dizer, é a pequena expressão do primeiro fogo. Aonde? Na manifestação, nisso tudo que a gente vê, universo. Corpos que formam personas, ou seja, personalidade, que são efêmeras, passageiras. Você não era assim, é assim hoje e deixará de ser no futuro. Mas sempre há um ponto que inicia e do ponto se forma sempre o traço, necessariamente,
que chegará a um outro ponto que será o ponto final. Não de fim, mas sim conclusão. Esse tipo de desdobramento, ele é feito através de processos meditativos. No desdobramento dito físico, a essência pega da onde ela nasce, no plano causal ou espiritual, passa pelo zodíaco, ou seja, a questão zodiacal, ali recolhe como uma onda do mar, leva detritos, areia, conchas, substância, material, que formará essa onda. Se envolverá com sua composição. Você trará para o corpo essas impressões energéticas de signo, passará pelos registros acásticos, trará seus karmas e dharmas, karmas negativos e positivos, e tudo isso resumido resulta em um corpo com alma, e essa alma está entre os átomos do corpo físico, e o espírito ainda mais adentro, entre os átomos da alma. O que acontece num desdobramento interno? Ele não é externo, não é como você dormir, desabilitar o corpo com o sono e a sua alma se exteriorizar. Você vai para dentro. E você vai se perguntar, então para dentro eu não saio? Sim, você sai. Porque a mesma distância que há entre a sua essência e seu corpo é análoga à distância do átomo do seu corpo ao último átomo do universo. As distâncias são as mesmas, são equivalentes, são equidistantes, é a mesma. Você também se desloca para dentro. Mas a concentração, o direcionamento agora é para dentro. Há um universo em seu interior que replica ou reflete muito do que está lá fora. Só que o ambiente interno possui características, formatações diferenciadas em muito do que se vê fora, porque fora é macrocosmos, dentro é microcosmos. Seria como, por exemplo, você comparar a eletrosfera de um átomo. É muito parecido com a órbita de uma lua em torno de um orbe, de um planeta, mas não são idênticos, são similares. É como aquele ditado que diz: somos a imagem e semelhança de um Deus, mas não somos iguais a Deus, pelo menos ainda, a não ser que atingimos a essência. Aí veremos esse Deus na íntegra. Como se faz esse processo? Se concentrando no chakra cardíaco, se recordando do coração, porque, vejam, passamos o dia todo e não percebemos nem que nosso coração bate. Ele está o tempo todo batendo, como por exemplo a consciência está o tempo todo batendo na porta. É aquele simbolismo do Jesus bíblico. Estou batendo, mas você não abre. É a mesmíssima coisa. Esse pulso cardíaco está de acordo com o pulso cósmico. Todo o universo está pulsando como um coração manifestado. O dia que o seu coração, que pulsa devido ao ponto que está no ventrículo esquerdo do mesmo, que é chamado de ponto essencial, átomo nous, fagulha, centelha, o Deus interno, que seria Deus em você. Por isso dizem, és Deus e tens se esquecido. Antes deves lembrar que és humano e também tens esquecido, que você ainda tem coisas para resolver, e errar é humano.
É um processo que a essência está passando para reconhecer suas novas possibilidades. Por exemplo, da essência, que é toda resolvida, descobrir o que é o confinamento dentro de um humano. Então, através de uma concentração agora para dentro, você também irá fazer uma viagem, só que interna. Isso se chama mundo interno. Existem mundos internos dentro de planetas, dentro do próprio ar. O ar que a gente respira oculta invisivelmente o mundo etérico, um mundo astral e um mundo mental. Dentro das estrelas também há mundos. Mesmo que você saiba, pelo conhecimento já comprovado, que é impossível algo físico viver dentro de um sol, dentro de uma estrela, em seu interior, em sua atmosfera ou ecosfera. Mas em outras dimensões há vida ali. Dentro do seu corpo também. O que acontece? A consciência que está acostumada com essa expressão político-social de apenas olhar para fora, pois nossos olhos são projetados para não nos vermos e sim vermos o que há lá fora, e tudo que está lá fora é nós, impossibilidade. Existe um olho interno que está na testa, é invisível, é um chakra, que ele olha para dentro, para os mundos internos de si mesmo. E ele te leva até esse ambiente. E você vê que a consciência externa começa a viajar agora para dentro. E você consegue ver toda a estrutura de todos os seus corpos, ou seja, camadas entrelaçadas, que vivem no mesmo espaço, sim, né? Dois corpos podem ocupar o mesmo espaço, desde que sejam em dimensões diferentes. Como aquele exemplo do copo com cascalho, depois você consegue colocar areia entre os espaços do cascalho, consegue colocar água que vai estar entre os espaços da areia, pode colocar gás e pode colocar luz que atravessará essa substância. E o copo é o que é? É a sua pele, como esse símbolo. Veja que aqui a gente simboliza tudo. Por exemplo, a gente simboliza a cruz como os 4 elementos. Isso é um erro da mente, porque ela pega um símbolo que não representa os 4 elementos e atribui isso a uma crença religiosa. Isso quem faz é a alma. A alma é o religar, é a expressão religiosa da coisa. Mas a alma tem que despertar para não ver, por exemplo, num símbolo a coisa em si, e sim a representação da mesma. Um código. Símbolo é senha. A senha do seu cartão de crédito não é o valor. O valor está atrás da senha, que leva você a ter acesso ao valor. E o espírito é neutro. Está lá quieto e muitas vezes não se envolve nessas outras duas partes. Quando você consegue entrar para dentro, você verá também que há uma distância, agora atômica, ou melhor, infraatômica. Você se desloca assim e vai entrando muito fundo. E a essência está muito distante da matéria mais externa, assim como o Big Bang, aquilo que deu origem ao universo, está longe desse momento agora. Nós estamos nas periferias da nossa galáxia. Estamos muito longe do Sol central, que também é um desdobramento de Deus no universo. Ao chegar no Templo Coração, você não verá um ambiente como os ambientes conhecidos externos, mas algumas representações que você acreditará que está vendo uma representação de coisas que você vê lá fora. Por exemplo, o ser que está sofrendo um quadro de ansiedade, e ansiedade é um quadro patológico psicomental, ou seja, de alma e não de corpo. No corpo só vai somatizar como sensações desagradáveis, a ponto de ter que passar por um tratamento de alopatias, através de um profissional linear. Essa alma, ela não tem
uma relação horizontal com o espírito como o corpo. Ela tem uma representação vertical, muito mais aproximada com o espírito. Mas ela fica perdida, que é o conceito de alma perdida, entre ouvir a consciência do espírito e as necessidades do corpo. Quando você entra para dentro, você passa pelas camadas da alma. E digamos que você está passando por um quadro angustiante de depressão ou ansiedade. Você poderá ver as cores da sua alma, que variam entre o preto, o cinza e o vermelho, que já é aquele estado em que a pessoa está totalmente desequilibrada sexualmente e também começa a extrapolar do passivo para o agressivo. Mais adentro, você passa pela camada do corpo mental, e esse corpo mental vos aparecerá sombrio, como um balão que passou por cima de uma chaminé, chamuscado, e você não consegue olhar através do balão, e você está dentro dele. Então você não vê o que está sendo refletido de dentro nem de fora. Escuridão total. É a escuridão da alma. E sendo a mente parte da alma, a bola energética, o balão áurico, você fica preso, confinado, como se você estivesse num calabouço de si mesmo. Indo mais adentro, você encontra esse ponto, que é o que permite que seu coração pulse e você viva. O dia que esse ponto pula fora do barco, vamos dizer assim, o seu corpo tomba no fenômeno que a gente chama de morte. Então valorize a sua vida enquanto o pulso está em você e o ponto não lhe abandonou. Só que esse ponto, ele tem sensações, só que não são como as nossas, pois ele é Deus em essência, em você, dentro de você, lá no fundo. O que ele vê no coração, em torno desse chakra, esse centro energético, quando você está num estado de ansiedade ou depressão, problemas de toda a espécie. Seria como você estar contemplando o sol está nascendo, atrás de uma montanha. Você imagina essa montanha crescendo junto com o sol e não deixando o sol aparecer. Ou melhor, como nessa imagem representativa aqui. Conforme o sol vai subindo para se mostrar, ele iluminar o mundo, as nuvens vão seguindo esse rastro do sol e o tapando de sua visão. Isso é o fenômeno da ansiedade, da depressão, pela ótica da divindade em você. Não há como nem a divindade em você entrar em contato com as suas camadas. Ela fica tão sufocada quanto você. Isso é lesar Deus em você. Então, manter um pensamento ansioso, irado, depressivo, autodepreciativo, baixa estima, tristeza, problema, reclamação, apegos, é criar camadas substanciais dentro do ambiente da divindade em você, que é o seu coração. Aí que no corpo vai somatizar aquele aperto no peito ou aquele embrulho no visceral, abaixo do diafragma. Por isso são todas as regiões onde esse sol interno abrange e que não vemos.